Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou trabalhar com vocês aqui nesse conteúdo de Sociologia. Vamos então ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto da nossa aula é História da Sociologia, a Sociologia na História Moderna e Contemporânea. Muito bem, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, a gente vai dizer o seguinte, Augusto Comte e a ciência positiva. A sociologia, ela nasce no decorrer do século XIX, inicialmente com a ciência positiva de Comte. Por que isso? Porque o Comte foi aquele que primeiro, pensou aí uma ciência da sociedade. O positivismo é uma corrente teórica segundo a qual o progresso social é fruto da ordem e da ciência. Por que então o Comte criou e desenvolveu essa ciência chamada ciência positiva? Porque nós estávamos vivendo aquelas mudanças ocorridas que estavam ocorrendo ali na Europa, na Europa Ocidental, com a Revolução Francesa, com a Revolução industrial, com a Revolução Cultural, aí com o Iluminismo, Então ele vai dizer, olha, é preciso que a gente construa uma ciência para dar conta de responder todas essas questões que estão sendo levantadas na sociedade de então. Portanto, o positivismo é uma corrente teórica que tem como inspiração o progresso contínuo da humanidade. Então, Comte dizia o seguinte, a humanidade ela vai evoluindo e o pensamento, o conhecimento, ele também evolui, ele vai evoluindo e é preciso que você, então, crie uma maneira de você trabalhar, conhecer como que se dá esse processo de evolução, de desenvolvimento do conhecimento. Então, o positivismo nasceu na França do século XIX, no contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa. A Europa desse período vivia verdadeiras transformações nos campos econômico, social e político. No campo econômico, nós vimos aí a Revolução Industrial, que vai mudar o modo de produção. Nós vamos sair do modo de produção feudal, vamos então iniciar um novo processo de produção, um novo modo de produção, que é o capitalismo. Então a Revolução Industrial vai dar essa nova força aí no campo da economia. Porém, a Revolução Industrial trouxe uma nova maneira de produzir, porém também trouxe crises sociais. Trouxe problemas aí com o crescimento, por exemplo, das cidades, o crescimento demográfico e o surgimento de grandes centros urbanos. Tudo isso gerou problemas. A sociedade estava ali, por isso que o Comte vai falar da questão da ordem, Importante, ele vai trazer essa questão da ordem, porque a sociedade estava meio conturbada, Então a Revolução Francesa vai derrubar o antigo regime e vai instalar outras relações de poder, transformando o mundo da política. Então aquele antigo regime, um poder absoluto, onde o rei tinha poder de vida e morte sobre a sociedade, sobre seus súditos, nós vamos passar então para um processo de democratização, um processo onde o povo, a população vai escolher o seu representante. Então vai ter uma mudança aí no processo das relações de poder. Além de tudo isso, nós temos também a questão da fome e da desigualdade social que vão afetar profundamente esse período. Então é nesse contexto todo que vai surgir essa nova ciência. Por quê? Porque as ciências sociais do momento, elas não davam conta de responder a essas questões. Por exemplo, a filosofia política, a própria história, não tem como responder tudo isso que estava acontecendo, todas essas mudanças que estavam acontecendo aí na Europa Ocidental. E é exatamente a partir daí que vai surgir essa proposta de uma nova ciência, que vai surgir então com Augusto Comte, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver a ciência como progresso, A ciência como progresso que vai ser aquela pregada
pelo Comte. Essas transformações, aquelas transformações que nós acabamos de falar, que estavam acontecendo ali tanto no campo econômico, como no campo político, como no campo cultural, né, no campo da ciência, do conhecimento, fazem surgir uma sociedade nova, uma nova forma, novas relações estão surgindo ali. Então, diferente de tudo que já se viveu até então. Não se tinha ainda parâmetro, né, para estudar, para discutir aquelas questões, né? Toda a questão, por exemplo, da violência, questão do desemprego, a questão da miséria, da fome, né? Tudo isso que não existia, aí vai passar a existir. Grandes cidades, grandes aglomerações urbanas, todas essas questões aí que vão estar acontecendo. Então, os intelectuais buscavam respostas para esse caos, né, que se instalou na Europa Ocidental. Certo? Muito bem. E aí nós vamos ver agora a resposta, né, que veio com o positivismo. Quem foi que deu a resposta? Foi Augusto Comte. Com o quê? Com a sociologia, que primeiramente ele chamou de física social, porque ele achava que essa ciência ela tinha que ter os mesmos métodos, os mesmos parâmetros da física, né, da biologia, aquilo que estudava a natureza. A ciência que estudava a natureza, você podia pegar e transportar isso para o estudo da sociedade. Então, Comte, ele vai apostar no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Por isso, ele vai trazer aí, formatar essa nova ciência, que vai, então, segundo ele, dar respostas para aquele caos social que se vivia no momento. E, né, o Comte, ele vai dizer o seguinte, que a humanidade evoluiu, né, e essa evolução social, né, da evolução do conhecimento da sociedade, ela vai passar por 3 estágios ou estados, né, que ele determina da seguinte forma. Primeiro, ele chama de estágio ou estado teológico, que é o primeiro e o menos desenvolvido. Por que ele disse que é o estágio teológico? Porque, segundo ele, as pessoas, nesse primeiro momento, elas, como não tinham como dar resposta satisfatória às questões dos fenômenos, tanto sociais como naturais, eles pegavam isso e atribuíam ao Deus, né? A um Deus, a uma religião, a alguma coisa que vinha de Deus. Então, se você não tem resposta, você joga isso para Deus. Depois ele diz, olha, vai evoluindo e vai passar para um segundo estágio, que é o que ele chama de estágio da metafísica, ou estágio metafísico. É um estágio intermediário, onde você vai buscar a resposta na razão, né? Vai buscar a resposta na razão, vai tentar refletir sobre as questões que estão ali acontecendo. Então, é o segundo estágio, o estágio intermediário, né? Então, aí a filosofia vem buscar, é um exemplo disso, né? Desse conhecimento, para dar resposta às questões que estão ali, que surgem, que você não tem como responder. Aí ele diz, aí nós chegamos ao estágio que ele chama de estágio positivo. O estágio positivo é o terceiro e mais importante. Esse estágio, ou estado, ocorre quando a humanidade elege a ciência como prioridade e fonte de saber confiável. Então, diz assim, esse estágio, né, a ciência, a partir da experimentação, nós vamos ter, então, respostas satisfatórias e reais, positivas, né? Nós vamos, então, dar respostas positivas, porque agora a ciência vai dizer o que realmente está acontecendo. Por isso ele diz que esse é o estágio da ciência, né? O chamado estágio positivo. Muito bem. E aí, nós vamos ver os 3 estágios que estão aqui presentes, olha aí. Teológico, né? Ligado aos deuses, à religião, o estado metafísico, à razão, ao pensamento filosófico, né? E o estágio positivo, que é o estágio da ciência, né? Da experimentação, que vai dar resposta satisfatória para as questões da sociedade. Certo? Muito bem. E aí,
nós vamos ver a sociologia como ciência. Então, agora nós temos a sociologia como ciência, né? Comte deu os primeiros passos para a formatação da sociologia como ciência, no intuito de responder às questões da nova sociedade nascente. Então, toda aquela balbúrdia, né, que estavam vivendo pela transformação, pelas questões de desigualdade, por questão de desemprego, por tudo aquilo lá, diz, olha, quem é que vai poder responder essas questões de forma eficiente e clara, de forma científica? A sociologia, né? Porém, Émile Durkheim ele vai formular uma crítica ao pensamento kantiano, isto é, do Comte, que, a seu ver, era demasiado metafísico, segundo o Émile Durkheim, e estava baseado em abstrações, portanto, incapaz de criar uma ciência positiva para a sociedade. Então, vejam lá, o Comte traz, né, os primeiros passos para a ciência da sociedade, a sociologia, mas ele vai ser criticado por Durkheim, que vai dizer, não, o pensamento do Comte é muito abstrato, ele não tem ainda um método que possa dizer, olha, esse método é possível a gente chegar a um resultado satisfatório. Então, o Émile Durkheim vai, então, criticar o Comte e trazer novo método, né? Uma nova formulação, uma nova formatação dessa ciência. Por isso, ele é considerado aí o pai, né, da sociologia, porque, apesar de o Comte ter trazido, né, as discussões preliminares da ciência, é o Durkheim que vai trazer, que vai formatar, que vai criar um método próprio para essa ciência da sociedade, certo? Muito bem. E aí a gente vai, então, caminhando, falando o seguinte, Durkheim e a sociologia como ciência. Vejam lá. A sociologia deveria, segundo, né, o Durkheim, analisar a sociedade e propor seus próprios métodos, pois, como queria Comte, as leis das ciências naturais, as ciências da natureza, como a física, por exemplo, não teriam como abarcar toda a complexidade da sociedade capitalista moderna que estava surgindo. Então diz, olha, não adianta, né, porque da forma que o Comte quer, a sociologia não vai dar conta. É preciso criar novos mecanismos, novos métodos, né, de análise. E aí Durkheim, por isso, ele é, então, considerado o pai da sociologia moderna, porque ele deu a ela um método e foi a campo, isto é, foi buscar experiência, foi fazer pesquisas, né, na busca de compreender as estruturas sociais. Durkheim foi o primeiro a introduzir a sociologia nos currículos acadêmicos dos cursos superiores, começando ali na França, né? Então, trazendo realmente a sociologia como ciência, certo? Muito bem, estamos falando dos teóricos, né, da sociologia moderna, estávamos falando de Émile Durkheim, vamos falar um pouco mais dele, vamos conhecer um pouco de Émile Durkheim. Vamos lá, então? Émile Durkheim é um dos teóricos da sociologia moderna que vai dar corpo, né, à sociologia, trazer a sociologia como realmente como ciência. Então, além de Durkheim, também se destacam nessa busca de analisar e compreender a sociedade moderna, Karl Marx e Max Weber. Vamos falar então um pouco de Marx. Marx desenvolveu o método conhecido como materialismo histórico dialético, que buscava compreender as estruturas sociais e econômicas antes mesmo de Durkheim, porém não foi a campo para fazer experimentação como o fez Durkheim. Também se destaca nesse período o alemão Max Weber. Weber propõe um método diferenciado dos dois primeiros, né? No caso, Émile Durkheim e Karl Marx, conferindo uma visão inovadora sobre a sociologia. Não é isso? Nós temos também o que nós chamamos de sociologia contemporânea. E aí nós vamos ver
alguns desses teóricos, dos principais teóricos da sociologia contemporânea. Mas, professor, só são esses? Não, existem muitos outros. A gente traz aqui alguns como exemplo dos pensadores da sociologia na contemporaneidade, certo? Muito bem, então nós temos aí um pouco da sociologia contemporânea. O que é a sociologia contemporânea? Sociologia contemporânea entende-se por sociologia contemporânea aquela que vai produzir um conhecimento sociológico que vai ocorrer aí durante o chamado pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a sociologia, o pensamento sociológico que se dá a partir, né, do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra, é chamado e considerado de sociologia contemporânea. Aqueles teóricos que nós vimos lá no início, que começaram o pensamento sociológico, eles são chamados de clássicos, né? Os clássicos da sociologia. E depois deles, então, aí nós temos os chamados contemporâneos, aqueles que estão estudando a sociologia na contemporaneidade, né? Então, a sociologia contemporânea se ocupa de compreender, né, as causas e consequências das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na sociedade desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Então, todo o pensamento sociológico na contemporaneidade são estudados por esses teóricos, né? Eles vão trazer, então, novas formulações, muitos deles vão estar baseados, muitos deles não, todos, né, nos clássicos, né? Porque senão não é a sociologia, eles vão estar embasados ou em Marx, ou em Weber, ou em Durkheim, e a partir daí, do pensamento desses clássicos, eles vão desenvolver novas teorias para que dê conta, né, de responder os problemas de hoje, porque os problemas que nós vivemos na sociedade atual não são aqueles mesmos que viveram os clássicos lá no início, né, da sociedade moderna, no início da industrialização. Então, a sociologia contemporânea, ela aborda temas como, por exemplo, globalização, né? No tempo do Marx não existia esse termo, né, da globalização. Eles vão estudar também a questão do poder, eles vão estudar a questão do meio ambiente. Vejam, são problemas, claro, que são decorrentes lá da Revolução Industrial, mas que eles estão afetando a sociedade atual, né? Tem problema agora a questão do meio ambiente, né? Então, eles vão estudar o meio ambiente. Outro tema importante, a questão das tecnologias, né? Então, vão ser estudados aí também por esses teóricos. Como é que a sociologia influencia a sociedade? Como é que a gente pode conviver, né, nesse problema das redes sociais? Então, toda essa problemática que está acontecendo hoje, questão das fake news, né? Essa questão do envolvimento, né, que as redes sociais podem causar, como que elas podem influenciar a sociedade, interferir, por exemplo, nas questões políticas. Então, essas são questões que são questões de hoje, né? Então, são estudadas pelos contemporâneos. Questão do consumo, né? E entre outros temas que são trazidos aí para o conhecimento desses teóricos. Muito bem, nós falamos da sociologia moderna e apresentamos aí os 3 clássicos da sociologia, que são Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. E agora nós vamos ver os principais teóricos da sociologia contemporânea. Entre os principais teóricos da sociologia contemporânea, nós temos Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Theodor Adorno e Antônio Giddens. Vamos então falar um pouco sobre Zygmunt Bauman. Esse teórico, ele vai trabalhar a questão da sociedade pós-moderna, só que ele traz um termo diferenciado. Ele chama a sociedade pós-moderna de sociedade líquida, porque, segundo ele, é uma sociedade da fluidez, uma sociedade do passageiro, tudo passa muito rápido, certo? E aí nós vamos falar então de Michel Foucault. Michel Foucault é um teórico importante também da sociologia que trata da questão do poder. Ele discute nos seus estudos, nas suas análises, nas suas pesquisas, a questão do poder, né? Do poder político e do poder também entre as pessoas, certo? E aí nós vamos para Jürgen Habermas, que também é um teórico importante, que vai tratar das questões aí da sociedade moderna e tal, da história, etc. Temos também
Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, esse teórico, ele trabalha a questão da sociedade e a educação, como que a sociedade pode se servir para reproduzir a sociedade capitalista que nós estamos vivendo, certo? Muito bem. E temos Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele vai trabalhar a questão da indústria cultural, ele vai dizer como que o capitalismo se apropria da arte, né, para transformar a arte em algo de consumo, né, algo que é consumível e que faz também como um momento de alienação, né, das massas trabalhadoras. E Anthony Giddens, que é um teórico importante também da sociologia contemporânea, que vai tratar sobre a questão da globalização, né, desse processo da globalização dos mercados, da economia, né, etc. Então, vejam como que, claro, professor, só são esses teóricos? Não, gente, tem muitos teóricos contemporâneos, porém a gente trouxe alguns que são importantes e são mais conhecidos. Então, vejam lá, a sociologia contemporânea, ela lança um olhar crítico sobre a realidade em que vivemos, isto é, o momento atual, certo? Muito bem. E aí, nós vamos ver a sociologia, uma nova maneira de explicar a sociedade. Falamos que a filosofia política não dava conta, né, de responder às questões vividas pela sociedade do momento, na sociedade moderna, e também não dão conta da sociedade contemporânea. Por isso surge a sociologia, que é uma nova maneira de explicar a sociedade. Não é isso? Porque ela vai trazer novas metodologias, né, novos mecanismos para a explicação da sociedade. Então, antes predominava a concepção de que as desigualdades sociais e econômicas eram, por exemplo, fenômenos naturais. É natural que exista a pobreza, é natural que exista a desigualdade, né? Será que é mesmo? A sociologia vai dizer que não. A sociologia vai desmascarar, vai desnaturalizar, né, essa questão. Ela vai desnaturalizar, vai dizer, olha, não, tem causas. E as causas são históricas, as causas são culturais, as causas são econômicas, né? As causas são nós que produzimos. É a nossa maneira de organização social que vai gerar essa situação, toda essa situação que nós estamos vivendo. E só nós podemos dar conta de mudar, não é isso? Então, muito bem. Então, a sociologia, uma nova maneira de explicar aí a sociedade. Muito bem. Aí, o lugar de cada um já estava determinado pelas normas, regras, tradições e valores dominantes, segundo, né, o que se pensava antes. Tudo isso poderia ser justificado por fatores biológicos e divinos. Não, a pobreza, né, a miséria, a fome, a desigualdade, um grupo de pessoas ter toda a terra, né, do seu país e o resto não ter nada. Não, mas quem vai explicar? Não, isso aí é porque Deus quer, é assim mesmo, né? A sociologia vai colocar interrogação. A sociologia vai dizer, será que é mesmo? Será que Deus é responsável por isso? Ou somos nós? Como que nós estamos vivendo hoje, né? Questão do ambiente, a questão da cheia, das secas, né? É Deus o responsável? Quem é o responsável por isso? Será que os homens, os governantes, né, aqueles que são os gestores das cidades, eles não são responsáveis? Então a sociologia vai questionar, ela vai colocar essa interrogação, né? Muito bem. Então a sociologia vem desmitificar essa visão e mostrar que as mudanças nas relações sociais são cruciais para a melhoria ou não da qualidade de vida da população. Veja a importância que a sociologia tem nesse sentido de desmitificar, de desnaturalizar as coisas, né? Ela vai trazer uma discussão, uma visão diferenciada, é isso? Então vejam, antes se pensava e se atribuía essas questões a um ser sobrenatural, né? Mesmo as questões ambientais. Ah, não, é vontade de Deus. Será que é vontade de Deus
que chova mais num canto do que no outro? Será que é vontade de Deus que o Amazonas, um estado das águas, viva secas, nunca vista, né? Que responsabilidade tem o desmatamento nisso, né? Que responsabilidade tem o veneno que se joga na natureza? Então, são questões que a sociologia traz. A sociologia discute, a sociologia contemporânea discute essas questões, certo? Muito bem. Então, a sociologia vai desmitificar, né? Vai trazer... Então, uma das funções primordiais para a sociologia é explicar que as desigualdades são determinadas historicamente e que só a sociedade é capaz de modificar essa realidade. Professor, como assim? Vejam lá, a sociologia vai dizer, olha, todas essas questões, tanto questões naturais, questões climáticas, como questões sociais, elas são frutos das escolhas que nós fazemos, são frutos das nossas escolhas. Não podemos atribuir a Deus um negócio que é responsabilidade nossa, né? Onde que está a nossa responsabilidade? Que escolhas nós fizemos? As nossas escolhas, elas são responsáveis pelos resultados que estão aí. Então, se nós fizemos as escolhas políticas, muitas vezes, né, vai resultar em problemas sociais. Porque, por exemplo, um fenômeno natural, que nós podemos, entre aspas, dizer que é natural, como, por exemplo, as questões climáticas extremas, né, os eventos climáticos extremos, nós podemos dizer que são naturais. Mas qual é a parcela de contribuição que as nossas escolhas levaram, por exemplo, a chegar a isso? O aquecimento global, né? Muita gente ainda hoje nega o aquecimento global. Não dá mais para negar, né? Porque ele está aí. Agora é como conviver com o aquecimento global, né? E como poder, além de conviver com esse aquecimento global, como fazer para minorar ou para mitigar, né, essa situação. Muitos países do mundo hoje, muitas cidades, né, estão criando nova maneira de construir a cidade. As chamadas cidades esponjas, né, que são cidades que absorvem mais, né, a água. Em vez de você calçar toda a cidade, criar mecanismo, por exemplo, de absorção da água, né, ou diminuir as questões do desmatamento. Então, são todas questões, são todas escolhas que nós podemos fazer para minorar ou para diminuir, né, os efeitos do chamado efeitos climáticos extremos. Então, a sociologia, ela vai discutir isso, ela vai trazer luz sobre essa questão, para que você possa, então, trazer respostas, né? Não adianta você constatar que está acontecendo isso. O que nós podemos fazer para diminuir? O que nós podemos fazer para melhorar nessa situação? Então, esse é o papel, né, da sociologia como ciência, porque ela vai discutir essas questões e vai trazer luz, vai trazer interrogação, vai trazer questionamento, certo? Muito bem. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima.